Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um episódio da carteira antifrágil do zero, aquela que a gente faz com R$200 mensais no Brasil e no exterior, visando longo prazo, a geração de renda passiva, que é aquela que você ganha sem precisar trabalhar, com princípios de antifragilidade do Taleb. Já estou aqui na página da Clear, corretora utilizada no Brasil, e também na Avenue. Vou fazer login e, antes de mais nada, confirmar. Esse aí é o episódio de setembro do ano de 2024. Então, vou fazer o login e vamos começar aí para ver o que a gente vai fazer. Bom, o primeiro ponto a ser analisado é o câmbio, porque a gente tem que fazer uma escolha se a gente vai fazer o aporte no Brasil ou no exterior, já que é R$200, e o aporte mínimo na Avenue é o equivalente a R$200 em dólares. O câmbio não está muito propício, diga-se de passagem, para fazer aporte no exterior, mas por muito tempo a gente fez nos últimos meses aporte no Brasil. Inclusive, mês passado a gente fez um aporte no exterior depois de um bom tempo. E se a gente for ver, essa aqui é a planilha que está disponível aos patrocinadores, a gente ainda está muito defasado na nossa carteira. Nos Estados Unidos, primeiro alvo ficar meio a meio, a gente está só 46% lá no exterior, e alvo final, 80% lá fora, para a gente não ficar tão dependente de uma economia tão problemática como a brasileira. Então, mesmo com o câmbio não sendo tão favorável, o aporte do mês vai ser feito lá fora, nossa dólar médio vai subir, mas apesar de ser feito lá fora, eu também já dei uma olhada aí nos gráficos, está batendo topo histórico, a gente vai focar primordialmente em renda fixa de curto prazo. Vai ser comprar dólar, mas não necessariamente comprar ativos no exterior. Deixar esse dinheiro lá disponível para momentos de uma melhor compra. Tá? Então, eu já vou começar fazendo esta parte, dado ela ser mais simples, para a gente já agilizar. Então, estando aqui na Avenue, o primeiro passo aqui é fazer um depósito. Já fiz o meu login, obviamente. Faço um depósito, faço um Pix para esse QR Code aí. Lembrando que tem que ser uma conta de sua titularidade, não pode ser de terceiro, senão dá errado. Feito o Pix, rapidamente, poucos segundos, a gente clica em câmbio. Não vou tentar me apressar, vou fazer para o dia seguinte, mudando o nosso racional de fazer para o mesmo dia, para a gente poder pegar uma taxa melhor, já que o câmbio não está muito favorável. Então, real para dólar, continuar. Investimentos, que é o que a gente está fazendo, continuar. Comprar fundos ETFs ou bonds, que é a nossa carteira de ETFs, confirmar. Aqui já está o horário de funcionamento, obviamente não funcionando, mesmo que eu quisesse para hoje não ia dar. Vou botar então para quinta-feira, o câmbio vai ficar aí 5,73. Dá para ver que não está muito positivo. 5,75,42 é o câmbio efetivo total. Realmente não está tão legal assim. Só para confirmar, tem que ser no mínimo R$200. Boto aqui os R$200. E confirma o câmbio. $34,76 vão cair amanhã na nossa conta. Vou só lançar na planilha e a gente consegue. Lançamentos feitos na planilha aqui, 4/9. Já atualizado o nosso saldo, foi então a porcentagem no exterior para 47, e já deixado o saldo aqui, que só vai ficar disponível amanhã, conforme está aparecendo aqui, investimentos. A gente clica mais informações, é justamente isso. Então, depois de uma edição do vídeo, a gente faz as compras do mês no exterior. Por esse momento é o que a gente tinha para fazer na Avenue. Vamos então a Clear. Antes de começar na Clear propriamente dita, cabe lembrar que a gente tem puts vendidas aí, calls também, de BOVA11. Lá no strike 127, a gente está em 132,69. A gente vai ter que rolar elas, ou no caso deixar exercido a call, seria mais complicado, né? Porque a gente não tem ativo, enfim, é mais fácil rolar, ou comprar um ativo e deixar rolar. Nesse preço, eu acredito que a gente consiga rolar sim. Então é o que a gente vai fazer. Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente olha o saldo e não se assustem com esse valor. Para quem não se lembra, a gente tinha Tesouro Selic 2024, que venceu aí no dia 1º de setembro. Então, esse título aí não foi reinvestido, caiu no nosso caixa. Se a gente ver aqui a nossa planilha de controle, no Brasil, inclusive, diminuiu a nossa posição, a gente vai reajustar aqui em títulos do Tesouro. Mas antes, vamos usar esse parte desse saldo aí para fazer a nossa rolagem. Também, se a gente pega aqui em extrato, a gente, além do resgate do Tesouro, com o seu devido pagamento de impostos, tivemos aí alguns proventos sendo pagos, né? Bradesco, Itaúsa e afins. Bom, confirmando aqui para a nossa rolagem, a gente vai em menu, estratégia de opções, e em resultados, a gente vê as posições que a gente tem abertas. A gente tem a BOVA I127, que vence agora em setembro, 6 calls vendidas, e a BOVA U127, também mesmo strike, né, 127, puts vendidas. Uma dando lucro, outra dando prejuízo. A gente vai rolar ambas, né, porque não tem por que segurar essas posições. O seguro, né, a proteção da call lá no 150 e a proteção da put no 84, ambos aí viram pô, a gente deixa aí sem precisar fazer nada. Olhando o nosso gráfico, 127 está um pouco embaixo, né, o ativo, inclusive, BOVA 11 está para testar de novo um topo. Eu me pergunto se faria sentido fazer a rolagem nesse strike 127. Estou pensando em fazer tanto a put quanto a call em strike mais acima, mais próximo do dinheiro, talvez aqui no 130 ou ainda lá no 135, né? Vendendo a put dentro do dinheiro, para a gente só render esse capital. Vou dar uma pensada aqui e já falo. Fiz umas continhas aqui e apesar de ser esse o melhor strike, eu vou só subir vou para 128, que é o strike onde eu consigo fazer essa rolagem, ganhando prêmio e ainda comprando uma call lá de proteção, né? Acredito eu que ainda possa não romper esse topo aqui, mas enfim, a gente vai proteger a posição de qualquer maneira, então é um problema menor. A gente limita a eventual taxa de exercício, eventual diferença. Tá? Então como é que a gente faz isso? Tá? Primeiro a gente encerra as posições que a gente está. Eu vou lá em resultado, BOVA aí 127, clico em mais, clico em reverter. Se eu vendi 6, eu vou recomprar 6. Reverter a operação inversa. Sem brigar com preço, o preço que está na venda ali, 6,67. Então, eu clico em salvar assinatura, digito ela e envio. Então, eu enviei, né? Digitei errado, mas aí depois corrigi. Ordens foi executada a 6,68, tá? Apesar do preço que eu botei, já bateu no topo do book, tá bom? A gente já, ato contínuo, faz a rolagem aqui para outubro, né? Como é que a gente faz isso? Só recapitulando. Call e put, né? Se a gente tivesse que fazer desde o princípio.
Então, fazendo desde o princípio, call e put, BOVA 11, outubro, aqui na call, a gente vai rolar a BOVA J128, strike 128. A gente vai subir de 127 para 128, só com isso a gente já ganha um prêmio aí na venda. A gente tem basicamente R$800 em Tesouro Selic no momento, então se a gente vender 6 títulos aqui, só para ter uma ideia, né? Se a gente vende 6 vezes 128, então uma cobertura aí de basicamente toda a nossa posição de Selic, mas a ideia é sempre rolando, sempre ganhando dinheiro com isso aqui. Então, na venda aqui, a gente vai botar o preço de compra para não perder muito. Eu mudo aqui para venda, vou vender as mesmas 6 quantidades que eu costumo vender. Aqui é 7,12 o preço, clico em vender, digito assinatura e envio. Pois bem, então fizemos a rolagem da call, do strike 127 para o strike 128, de setembro para outubro. Próximo passo é ir lá, de novo, em resultados e reverter, né, encerrar a put, que basicamente está dando lucro quase máximo aqui. A gente clica em reverter, novamente, reverter a operação inversa. Se a gente está vendido em 6, a gente vai comprar 6, não brigando com o preço, a 27 centavos mesmo, clica em reverter, digita a assinatura e envio. Beleza? Pegou 5 aqui, por alguma razão pegou 5, não tem problema. A gente pega, volta aqui em resultado e muda aqui e vende a última aqui, tá? Então tá faltando uma ainda pra gente encerrar, vou confirmar novamente, tá? Que raios eu não vi isso, tudo bem? Clique em reverter, vamos comprar essa uma aos mesmos 27, então não vai dar diferença alguma. Clique em reverter, digitei assinatura e envio. Agora zerou, beleza? Encerramos nossa operação em puts. A gente volta aqui para resultados, não tem puts. Então, a ideia é vender sempre no mesmo strike para a gente continuar ganhando prêmio e também para diminuir eventual perda em caso de exercício da call. Então, vou vender no mesmo strike 128. Pô, podia vender mais em cima, ser mais ousado, não acho que vai cair. Podia, mas eu vou manter a prudência aqui. Então, como é que a gente faz isso? Mudo para put, vou no strike 128, a BOVA V128, está vendendo aí a 92 centavos. Tudo bem, eu repito, poderia ter feito mais ousado, mas vou ser moderado nisso aqui. Então, vou vender 6, né? Mudo para venda, vou vender 6. Aí eu vou botar 90 centavos mesmo, para não ficar brigando com o preço. Clico em vender, digito assinatura e envio. BOVA V128, vendemos 6 aqui a 90. Se a gente vai em saldos, aqui a gente ainda teve um ganho de 6,42, tá? Com essas duas operações. E rolagem, né? Encerrar as duas anteriores e rolar. A gente vai ficar basicamente no 0 a 0, porque agora a gente vai comprar uma put de proteção e uma call de proteção. Começando pela put, tá, amigo? Jogando lá embaixo no strike, eu vou pegar a mais baixa possível aí, pagando apenas 1 centavo para a gente economizar dessa vez, tá bom? Então vai ser a BOVA V750, tá? Pagando 1 centavo. Vamos comprar 100 dela, 1 centavo, proteção de R$7.500, uma carteira aqui, não está atualizada aqui, de 6.300 no Brasil. Então uma proteção bem tranquila, que é o strike 75 vezes a quantidade de puts. E vou gastar apenas R$1. Então vou comprar essa aí a R$1, só para o desencargo da bolsa revirar muito para baixo aí com força. Clico em comprar, digito assinatura e envio. Foi comprada a proteção aí. E agora a proteção na call. Também vou tentar pegar o preço mais barato que tiver. Essa na call provavelmente vou ter que pagar um pouco mais caro, né? As calls, quando está subindo, ficam um pouco mais caras. A gente tem aqui esse ativo BOVA J155 na casa de 2 a 3 centavos. Essa J195 está muito fora, né? Aí está realmente muito fora da casinha. A gente vai tentar pegar essa aqui, ó. Tem 2 ou 3 centavos. Vou começar com 3 centavos, né? Para proteger a alta, né? Note que eu subi um pouco o strike, mas pelo menos eu estou protegendo o capital de alguma maneira, já que eu subi o strike também. Então vamos lá, compro 100. Aqui eu vou gastar uns R$3, ou seja, eu vou gastar basicamente parte do nosso capital. R$3 comprando 100 para proteger a alta. Clico em comprar, digito assinatura e envio. Vamos ver se pega. Pegou a 3 centavos. Tá bom, amigos? Então, com essa brincadeira aqui, ainda sobrou 2,42 de cascalho. A gente fez todas as nossas rolagens, rolamos dos 127 a call e a puts vendidas para o 128, está em 132, se continuar subindo a call vai começar a nos dar prejuízo, que vai nos forçar a rolagem, mas as puts vão secando. A gente rolou nossa proteção de 150 na call para 155, ficou um pouco mais desprotegido, vamos dizer assim. O que eu quero dizer com isso aqui, né? Se a gente não fizesse nada, a nossa call aqui faria 155 menos 128, 27 vezes 6. R$162, se eventualmente acontecesse esse exercício. Isso não quer dizer que ele vai acontecer, isso quer dizer que ele pode acontecer, tá bom? Na proteção a gente foi aqui para o 750, diminuiu a proteção lá embaixo, né? Baixou o strike, mas também está bem mais improvável da queda, tendo menos gasto. A ideia é só lucrar com essas operações aí, ganhando com essa oscilação de mercado, tá? Para a BOVA 11 dar um dividendo sintético, né? Sem a gente ter que fazer operações. De operações de opções era o que a gente tinha para fazer, tá bom? Dado avançado da hora, eu não vou fazer nenhuma compra de títulos, a gente deixa para a próxima parte do vídeo para fazer amanhã com esse saldo aqui já, talvez inteirado já, né? Esses 448,96. Então até a próxima parte. Bom, então agora para a segunda parte do vídeo. Esse é o saldo residual de ontem, né, com as operações de opções e também com a liquidação do título do Tesouro Selic 2024, 44885. Fiz uma continha básica aqui, amigos, e segundo os nossos saldos, que estão aqui na tela, né, de todas as nossas operações e o que a gente tem residual, dá para a gente fazer no Brasil 2 compras mínimas aqui de Tesouro Selic, pensei no 2029, porque tem pouca diferença realmente entre um e o outro, e 4 compras do IPCA mais 2029, até porque mais do que isso já está ficando longe demais no Brasil para o meu gosto.
Se sobrar algum capital, o que aparentemente não é muito, aí a gente poderia atualizar nossa posição em QDFI ou de repente comprar alguma ação que estiver mais defasada aqui no Brasil. Isso no Brasil. No exterior a gente já fala daqui a pouco, tá bom? Então, prosseguindo para o Brasil, como a gente faz essas compras aqui? A gente vai em menu, Tesouro Direto. Eu já abri também uma calculadora, porque quando a gente faz compras do Tesouro, ele não atualiza automaticamente. Então a gente vai aqui no Selic 2029, clica em investir, e aqui a gente vai botar duas compras mínimas, né? Que daria 304,24. Vou até escrever isso na nossa calculadora. A gente tem uma noção de quanto a gente está gastando. Vou digitar a minha assinatura e clico em investir. Investimento feito, acompanha aqui a ordem, 304,24. Lembrando o saldo aqui que é 44885, a gente tira um do outro, 44885. Temos aí 14461, que como a gente falou, a gente vai comprar de título, no caso IPCA mais 2029, da compra mínima 32,56. Eu vou dividir esse valor por 32,56. E aí dá 4 compras mínimas. É o que a gente vai fazer. Vou abrir a outra calculadora só para a gente manter o controle. 304,24, só para confirmar que é isso mesmo. Esse é mais 2029. Como a gente faz isso? Clica em investir. Vou subir aqui. 1, 2, 3, 4 compras mínimas. 130,25. Digito a assinatura e investir. E foi feito, amigos. Está aqui. Vamos acompanhar a ordem. 130,25, 304,24. Então, a gente soma aqui um ao outro. 130,25. 434,49. Tira aqui do residual que a gente tem para investir, menos 448,85, sobrou ainda 14,36 e eu vou ver o que eu faço, qual ativo eu compro e já falo para os colegas. Para a gente não inventar muita moda, a gente está defasado aqui em QDFI 11, no caso em 5 posições, só que com o saldo que a gente sobrou agora na 14,36, só dá para comprar 4 posições. O que sobrar de diferença a gente deixa na nossa conta sem nenhuma dor de cabeça. Então como é que a gente vai fazer isso, amigos? É só ir em menu, Swing Trade, buscar aí o ativo QDFI 11, lembrando que ele é um ETF, então não precisa da letra F mesmo que a gente não vai comprar 100. Vamos comprar 4 posições, que vai dar aí, ó, 12,72. Se a gente botar 5 já supera. Então vamos comprar 4 posições, a mercado, o preço que tiver, clico em comprar, digito a assinatura e envio. Agora veja em ordens, tá lá, foi executada. Ainda vai sobrar um saldinho ali, bem pequenininho, sem problema nenhum. Isso aí fica na conta para demais operações, saldos, etc. Uma coisa que a gente precisa fazer antes de partir para o exterior é mudar nossas garantias. Como desse mês aí a gente não operou calls do tipo europeias e sim do tipo americanas, para evitar que um eventual exercício leve a liquidação de ativos que a gente gosta, né, ativos que a gente está bom, eu vou botar outros aqui em garantia que já estão com lucro ou por alguma outra finalidade. Como é que a gente vai fazer isso? Tá? A gente vem em menu, a gente vem em garantias. Aqui a gente vai em estratégia de opções e a gente vai tirar aqui do que está disponível de garantias todos os ativos que a gente não gostaria que eventualmente fossem executados, tá bom? É basicamente isso que a gente vai fazer, no limite necessário para a operação das nossas posições. Então deixa eu dar uma pensada e já falo com os colegas. Só lembrando que para a gente desalocar, bastaria a gente clicar no ativo e arrastar para a esquerda e colocar a quantidade. Tá? Eu vou ver aqui já quais as alocações eu vou fazer e já vou deixar na tela a que eu fiz, que eu considero mais salutar. E óbvio, para alocar seria o processo inverso, arrastar para a direita. Para fins de garantia, a alocação foi feita dessa maneira aqui, já passou um tempo, né, já deu liquidação do dinheiro, de maneira que sobra um capital suficiente para eventual exercício desse mês aí. A gente fez com a call com uma opção americana, não europeia, então se houver um exercício, ele liquidaria algum desses ativos para não entrar no vermelho, vamos dizer assim. Mas isso não é a intenção é rolar essa operação e na próxima já rolar para uma europeia. E aí eu aloquei os ativos que já estavam com preço mais alto, né, mais próximo de um topo, além de a SB3 que está em vias aí de ser encerrada, vou virar para Auren, e também ouro, prata e outros ativos tipo Magazine Luiza que eu não me importaria de vender. Óbvio, também peguei uma porção de alguns para não ficar encerrando tudo daquela posição e não sofrer arrependimento. Então ficou assim, né? Inclusive depois de passado algum tempo, está até com a queda aí da bolsa no momento, melhorou até a situação de garantia, mas ela pode piorar na medida que sobe e assim vai. Mas assim fica. E só lembrando, mesmo assim, a gente ainda tem bastante coisa em garantias no Tesouro, que não dá para alocar aqui os ativos de renda fixa aqui. Eu acho um erro, mas fazer o quê? Na verdade, a garantia mesmo está no Tesouro Selic. Entre agora 25, 26 e 29, a gente tem mais de R$900, né? O 24 foi liquidado, então daria para cobrir lá as 6 calls perfeitamente, mas enfim, a gente faz isso por prudência. Algumas considerações importantes aí no vídeo de hoje, algumas novidades. Brava Energia, Brave 3 o código, se você viu aqui dentro das suas posições e se assustou e não entendeu, basicamente ela é a fusão entre a 3R e a Enalta. Se você acompanha o vídeo carteira algum tempo atrás, né, desde o princípio, pelo menos alguns meses atrás, você viu que quem tinha Enalta recebeu 3R, a Enalta foi incorporada pela 3R, e agora surgiu essa empresa Brave 3, que é basicamente a fusão de ambos os portfólios. Ela estreou na segunda-feira, dia 9, então é por isso que tem esse novo código. Era a antiga 3R, né, porque a Enalta já tinha sido incorporada.
Então, se você quiser, vou deixar até essa matéria para você dar uma lida, um pouco mais sobre a empresa, não é o objetivo do vídeo, mas a gente dá esse alerta para que ninguém se assuste com essa posição. Dentro da nossa posição, a gente ainda precisa ver como é que vai fazer a migração aqui para a Audi 3 da SB3, ainda não foi disponibilizada as posições, mas eu estou ciente. Então, a gente vai acompanhar, vai monitorar e vai informar as pessoas. Com relação ao Audi 3, não é preciso fazer coisa alguma, mas se você quiser fazer algum ajuste lá na carteira antifrágil no MyProfit, se já não tiver automático lá, você entra em contato com o chat e informa essa situação. Eles provavelmente já estão cientes e vão alterar lá sem que você precise fazer alguma coisa alguma. No vídeo do mês que vem, possivelmente já estará alterado na nossa posição. Olhando primeiro a nossa planilha, a gente vê que a gente ainda está um pouco defasado em VT, nossa exposição global em ações, em ETA, né, a nossa exposição no ETF de Ethereum, em renda fixa também um pouco abaixo, tá? Em renda fixa de um modo geral um pouco abaixo, e de um modo geral a gente está super comprado, fundos imobiliários, REIT, em ouro, e um pouco sobrecomprado, não muito, em prata. Então a gente teria que atualizar algumas posições. De forma bem simples, amigo, considerando que a maior parte desses ativos aqui estão batendo topo histórico, eu vou fazer apenas um aporte pontual em 2 ativos e o restante botar na nossa renda fixa aqui de curtíssimo prazo, equivalente ao Tesouro Selic, o BIL. Ou seja, a gente tem 34 dólares e 76, eu já fiz a escolha, fazer uma compra de 5 dólares aqui em VT, 5 dólares em ETHA, e o restante comprar em BIL. Por que não nenhum dos outros ativos aqui? Porque basicamente está tudo meio que no 0 a 0. E BIL é quase como deixar em Tesouro Selic, esperar em correções mais pontuais. Lá fora é mais fácil fazer essas operações, então é isso que faremos. Como a gente faz isso que a gente acabou de falar? Eu vou aqui já na corretora Avenue, que está logada, nos ativos que a gente já tem separado, começando pelo ETA, né, o Ethereum, que inclusive está em queda hoje. Clico nele, compra, mudo de mercado quantidade para valor e 5 dólares. É o que a gente vai comprar. Porque 5 dólares é a compra mínima do ativo na Avenue. Clico em comprar, confirmo os dados e espero a ordem executar. E foi executada, poucos segundos depois. Volto em Home, agora vou procurar a nossa posição global em ações. Tem 9 mil empresas no mundo inteiro, mas bem focado nos Estados Unidos também, então muito interessante essa posição. Clico nela, mudo de quantidade, mercado quantidade para mercado valor, mesmo os 5 dólares, clico em comprar, confirmo a compra e aguardo. E foi executada quase que instantaneamente. Por fim, voltando em Home, temos aí 24 dólares e 76, dos quais a gente vai comprar em BIL, junto com o TFLO, o ETF de mais curtíssimo prazo aqui. Inclusive, algumas vezes a gente compra BIL, em algumas carteiras TFLO, nessa a gente escolheu BIL, é equivalente, tá bom? Aqui eu mudo de mercado quantidade para mercado valor, coloco a quantidade que sobrou, 24 dólares e 76, e clico em comprar. Confirmo a compra, nem faz alteração aqui no gráfico, porque o que ele sobe, ele paga de dividendos. E foi comprado BIL. Voltando em Home, zeramos o nosso saldo, ainda tem provavelmente dividendos a receber esse mês, que ainda não foram feitos. As compras do mês, ETH, VT e BIL. Já fizemos 3 compras, na Avenue são 3 compras mensais sem pagar taxa de corretagem. Esse mês de setembro a gente não faz mais nada na Avenue, mesmo que caia dividendos. E é isso, amigos. Esta é a parte que a gente tinha para fazer do vídeo. Depois a gente pega as notas, lança no MyProfit e faz um apanhado geral das nossas posições para ver como é que está o desempenho. Atualizei nossas posições aqui, tanto no Brasil quanto no exterior. Aqui está a nossa posição do Brasil em cima, dos Estados Unidos embaixo, de modos que no momento estamos 47% no exterior, 52% no Brasil. Ainda não atingimos o primeiro alvo, que é meio a meio, muito menos o alvo final, que é 80% lá fora, 20% no Brasil. Houve uma pequena queda nas posições de renda variável, mas as de renda fixa subiram e supriram. Teve até um dividendo pago aí recentemente. Essa planilha vai ser atualizada aí aos patrocinadores. Se você é um deles, você vai receber lá no grupo do Telegram, não tem que fazer nada. Se você não é, pausa o vídeo e veja com calma todas aí as posições, tá aqui os detalhes dos ajustes das posições pontualmente, tá? Mas isso aqui é algo mais avançado para os patrocinadores. Também atualizei nossa posição do Tesouro, né? Que agora está basicamente ajustada em Selic, a nossa única posição defasada em Tesouro prefixado. Porém, não está um momento muito bom. Os juros caíram, está mais vantajoso comprar títulos IPCA do que pré. Então a gente vai monitorar essa situação também para ir atualizando os colegas à medida que forem surgindo oportunidades de investimento de aporte. Para encerrar nosso vídeo do mês, estou aqui no MyProfit, plataforma do Rodrigo Poveron, que foi vendida recentemente para a Avenue, e a Avenue, por sua vez, para o Itaú, como a gente fica falando em todos os nossos vídeos da carteira. É uma plataforma completa onde você pode monitorar a sua carteira de investimentos, tem ajuda aí para pagar impostos que você venha a ter das tributos que você tem, inclusive em criptomoedas. Você também tem um gerador automático de declaração que ajuda muito aí, se você é perdido com relação a isso, ele já faz integração automática das notas de corretagem, entre muitas outras funções. Eu sempre agradeço aí ao Rodrigo por ter cedido essa conta adicional para a carteira antifrágil do zero. Eu tenho minha conta pessoal que eu pago, mas essa parceria com ele eu agradeço de coração. Eu não uso as integrações, como dito aqui, justamente para não dar confusão com a minha carteira. Mas basicamente, se você tiver operações em toda a Bolsa Brasileira, em qualquer corretora, na Avenue, corretora do exterior, Taste Trade e diversas corretoras de cripto, você não precisa fazer nada. Basta ativar isso aqui, seguir as instruções e as notas são integradas automaticamente. Pois bem, voltando então aqui para a aba inicial, meu patrimônio, a gente vê aí a evolução do nosso patrimônio, que está agora em R$ 11.560,37, ou dolarizado aí, dos 2.117,28 dólares. A gente vê em reais,
Importante salientar que, como não tem a integração, né, o Tesouro Selic que a gente tinha em 2024 venceu agora no dia 1º ou 2º de setembro, e eu fiz um lançamento de venda já pelo valor líquido. Se a gente vai na Clear Pro aqui, na aba do extrato, a gente vê aqui a venda, né, foi o resgate do Tesouro, e o imposto devido aí eram 3 cotas mínimas, tá bom? E também fizemos aí o lançamento das notas de compra do Tesouro, porque aí essas, já que eu não sigo a integração, tem que fazer manualmente, e inserimos as nossas notas. Como a gente faria isso? Em minha conta, o lançamento manual aqui em lançamentos manuais. Aí eu fiz aqui o lançamento seguindo, né? Quanto que eu comprei, quanto que eu paguei, etc e tal. E nas notas eu vim aqui enviar notas. Inseri a nota, disse qual era a corretora, Clear ou Avenue, e ele vai aqui para as nossas notas de corretagem. Basicamente aqui, vai para cá, atualizando a nossa posição. A gente teve operações no dia 4 e operações no dia 5, né? Por causa daquela questão do câmbio. Também tive que lançar nota de câmbio. Porque aí, como a gente fez uma operação de câmbio, eu pego a nota de câmbio lá na Avenue, eu posso inserir aqui, eu fazer remessa manual, a gente já viu lá que mandou R$200 e foi $34,76, que dá um câmbio aí efetivo de 5,75 nessa operação específica. Pois bem, o que a gente pode dar uma olhada aqui na nossa carteira? Resultado, né? A gente vai lá em rentabilidade avançada e nos últimos 24 meses o nosso desempenho é muito satisfatório. 24,45% em reais, em dólares nem tanto, né? 13,10%, para você ver como a nossa moeda está desvalorizada, mas em reais superamos o Ibovespa, o IPCA, IFIX e o CDI. Obviamente não superamos possivelmente nem o Bitcoin, nem o SP500, mas a nossa carteira tem aí ativos em vários países e está mais diversificada. Está aqui o desempenho ao longo desse período, dos últimos 12 meses. A gente vê aqui a nossa posição de proventos, lembrando, a nossa carteira não é extremamente focada em proventos, tem muitos ativos que não pagam, Tesouro não paga, mas acaba dando uma rentabilidade boa, né, quando ele vence, tem Bitcoin, tem Ethereum, ou seja, eu sei que o percentual não é alto, mas está aqui, 2,39% de yield on cost. Dizem que quem quer focar em carteira de dividendos busca entre 6, 7 ou algo melhor do que isso. Isso em reais, em dólares aí está 2,32. Mas já melhorou, estava 1%, já está 2%, mesmo não sendo focado em proventos, está gerando bastante provento. Outra coisa importante que a gente precisa falar é na aba aqui de ficha renda variável tributada. Por quê? Para ver se a gente tem DARF a pagar, né? Olhando aqui a nossa posição, a gente não tem DARF, ele está dizendo que teve um prejuízo, isso aqui foi a rolagem. Se a gente clica aqui, né, a gente vai ver que foi a rolagem da nossa operação, das nossas operações de opções no Brasil. Resumindo, encerrando as puts e encerrando as calls. As que a gente abriu, a operação está em aberto, não conta. Mas lembrar que a gente ganhou nessa operação, se a gente volta aqui na nossa aba do tesouro da Clear, a gente ganhou 2,31 com essa rolagem ainda, tá? Ainda entrou residual mesmo, fazendo o encerramento dessa operação, abrindo novas e comprando seguro, ganhamos 2,37. Não entra nessa conta, por óbvio, se a gente volta aqui, nenhuma operação relacionada ao Tesouro. Eu já botei o valor líquido, mas ele não entra aqui nesse ponto. De qualquer forma, a gente vê que a nossa operação no Tesouro, após encerrada, deu um ganho total de 26,22%. Isso aqui já é o valor líquido, porque eu já botei o valor descontados impostos que a gente pagou. Então, bem satisfatório, né? Um Tesouro Selic que rende 10, 11, 12, dependendo de quanto estava a Selic, no agregado 26%. Muito satisfatório. Clicando aqui nele para ver com mais detalhes. Aqui a venda dos 3, zerando a posição, aqui a evolução dessa posição. A gente pode dar uma olhada também em ganhos no exterior, não vai ter nenhuma novidade, porque lá, esse mês e nos últimos meses, a gente só tem feito compras. O que a gente tem de ganho? Dividendos. Dividendos dos nossos ativos de renda fixa. Como é que faz aqui essa operação? Só lembrando para quem não está acompanhando a carteira desde o começo, desde o começo desse ano, de 2024, especificamente, a regra mudou, ele vai fazer a apuração anual de quanto você lucrou, pega 15%, e aí você já paga. Ou seja, sendo a alíquota 15%, que é a que é definida, eu tenho de imposto a pagar aí, vezes 0,15, R$11,50. Só que eu já paguei R$22,39. Ou seja, no Brasil, eu não só não teria como pagar, só se tivesse um acordo, eu ainda teria um crédito tributário. Mas como isso é vinda do exterior, simplesmente eu não tenho nada a pagar lá para fora. Eu estou zerado, estou tranquilão, paguei até a mais, porque lá o imposto é mais alto, né? O imposto é 30% sobre dividendos. E é isso, essa é a evolução do nosso patrimônio aqui. Não tem imposto a pagar lá fora, não tem imposto a pagar no Brasil. Tá na dúvida? Você vem aqui na aba Meu DARF e ele vai te dizer exatamente isso, ó, isento. Não tem que pagar, isento. E se você tiver ainda, que quiser ainda ver com mais calma, voltando lá na ficha variável tributada, ele confirma isso, tá? Isso aqui, como eu disse, é apenas a manobra, né, que foi feita, né, de rolagem, dá esse prejuízo aparente. A gente teria ainda uma DARF, esse aí de acumulado nas nossas operações do Brasil, isso aqui não é operação lá fora, operações do Brasil, 8,85, que aí sim, quando aqui acumular R$10, aí a gente tem que pagar. Mas a gente ainda tem que compensar para chegar aqui R$35,12. Então, muito improvável que a gente vai pagar DARF tão cedo aqui na carteira. E é isso, amigos. Acabamos aí o nosso episódio do mês, mas se ainda assim restou alguma dúvida, alguma questão, alguma crítica ou sugestão, você pode deixar aqui nos comentários. Eu terei o maior prazer de interagir com vocês e acrescentar, né, ou me retratar na medida do possível. Espero que vocês tenham excelentes negócios e vejo vocês nos próximos vídeos.